Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com o Thiago Moreira, com a Carol Simão, pra gente passear pelo capítulo 22 de Gênesis, que talvez seja um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Então tô muito empolgado mesmo pra gente conseguir passar e espero em Deus que a gente faça isso com respeito e a maestria necessária para que você também possa aproveitar tanto quanto eu aproveito esse texto aí. Bom dia pra vocês, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Esse capítulo pra mim é um dos capítulos assim mais significativos na história de Abraão. Eu gosto muito, tenho muitas dúvidas, então se preparem. Mas é um dos capítulos assim mais belos pra mim. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo esse podcast, mas é bom estarmos aqui novamente para aprender um pouquinho nesse capítulo tão especial, capítulo que é o ponto alto aí da vida de Abraão e talvez de todo o livro de Gênesis, que vai nos ensinar muito. Então eu espero que seja uma boa leitura, um bom momento de compartilhar sobre esse texto junto. Apesar de ser um texto que é bem conhecido, assim, duvido muito que alguém vá chegar nesse áudio sem conhecer essa história, mas de fato eu gostaria que tivesse pelo menos uma pessoa nessa situação, porque a própria narrativa histórica dele, assim, ela é muito empolgante e a leitura que a gente vai fazer as pausas de um jeito que quem não conhece a história vai ficar tenso junto com a gente, assim, a gente vai tentar colocar um pouco disso na leitura, tá bom? Por isso a gente dividiu o texto então em 4 partes. A gente vai ler primeiro até o verso 8, depois até o verso 14, depois até o verso 19 e aí encerrar com o final do capítulo mesmo. Só para fazer a ponte entre onde a gente parou e a gente está agora, a gente tinha aquele acordo entre Abimeleque e Abraão, que o Abimeleque procurou Abraão para prometer que ele realmente não enganasse mais o rei aí de novo, como ele já tinha feito. Eles fazem aí uma aliança e termina o capítulo com ele morando na região de Berseba. E aí então vamos abrir o capítulo 22. Então eu vou fazer a leitura dos primeiros versículos 1 a 8. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Tum, tum, tum. Momento de tensão. O capítulo começa com esse algum tempo depois e de fato a gente não tem como precisar quanto tempo depois, né? A gente sabe, o mínimo é que o Isaque é capaz de carregar lenha. Pelo que eu dei uma pesquisada nessa palavra rapaz aí, que aparece algumas vezes no texto, é uma palavra hebraica que pode significar desde uma criança até um adolescente quase jovem aí. Então não tem muito como definir aí a idade do Isaque, mas de fato ele já andava sozinho, ele já tinha um bom discernimento. E já entendia, né, o que era o holocausto, né? Sabia que precisava de um animal, né? O que a tradição judaica desse texto, em geral, é lógico que eles têm divergências, diz, é que passaram-se aí pelo menos uns 10 anos do último texto.
A gente vira uma página da Bíblia para outra e parece que as histórias estão acontecendo um dia depois do outro, né? Mas o que a maioria da tradição judaica diz é que Isaac era pelo menos aqui um adolescente. Sim. Se ele tinha cerca de 2, 3 anos, no texto anterior, que houve aquela festa lá para ele, né, do menino desmamado, como a gente viu em Gênesis 20, alguns dizem aqui que passou pelo menos uns 10 anos. Alguns dizem até mais, mas a maioria acredita, por esses indícios que o Tiago falou, o termo, que pode se referir a rapaz, né, ali, a um jovem, a questão dele conseguir levar a lenha, dele saber o que envolve um holocausto, provavelmente já presenciou, já fez isso com o pai outras vezes, talvez. Então, alguns indícios aí nos mostram que não foi logo em seguida ao texto anterior. Tava pensando agora que você falou, é interessante que esse salto de tempo acontece muito parecido na vida de Jesus, né? A gente tem Jesus nascendo ali, um foco naquela história, e aí depois já dá um salto pra ele se perdendo no templo, que é mais ou menos, sei lá, 12, 13 anos, né? Que a gente acredita que seja por causa da maioridade judaica, né? Enfim, só me lembrei agora, achei que devia registrar. Às vezes a gente tem uma visão da narrativa bíblica como se elas fossem as biografias modernas, que tem a preocupação de dar todo o desenvolvimento cronológico, né, o destaque de cada fase da vida de um personagem e tal. E nas narrativas bíblicas, no conceito antigo, não era essa a ideia. Eles pegam justamente aquilo que eles querem destacar do personagem, não tem tanta essa preocupação de contar todos os detalhes da vida ou questões do tipo. Né? E é interessante essa ânsia que as pessoas têm, e aí de novo voltando para Jesus, quanto que eu cresci ouvindo, como foi a infância de Jesus, acharam o livro não sei de quem, pra quê, né? Não tem, a Bíblia não quis mostrar, não tem que mostrar e acabou, né? Como que ele fez o primeiro milagre, como que ele descobriu que ele era Jesus, que ele era Deus, como que... Não tá revelado, não nos cabe, é isso. É porque o pessoal tá acostumado com a jornada do herói, né? Isso que o pastor falou, né? A gente tá tão acostumado a ver o Clark Kent descobrindo que é um alienígena e depois que pode voar e que é forte. E a gente fica acostumado, né, com essa ideia. Eu tenho aqui uma questão. Já no versículo 2, quando Deus fala pra Abraão, né? Tome seu filho, seu único filho. Quando eu li esse texto, eu lembrei muito daquilo que a gente discutiu no último episódio, que quando Abraão mandou Agar embora, ele cortou os laços com Ismael, né? Mas eu nunca tinha percebido que Deus fala isso, né? Tome seu filho, seu único filho. E a gente sabe que Deus abençoou Ismael, porque ele fez a promessa pra Agar e tal. Mas isso pra mim foi muito interessante, esse detalhe. É verdade. Eu acho interessante nesse texto a progressão de como Deus faz a ordem, né? Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, né? Na versão mais tradicional, ou a quem você tanto ama. É como se Deus tivesse... não tem dúvida de quem é. É o seu filho. O seu único filho. E aqui ele não pode, não necessariamente interpretar que Deus está falando assim, Ismael não é mais seu filho. Não. Mas talvez o único filho que tá aí com você. Não no sentido de unigênito, né? É o que tá aí. Isso, o único filho que vive aí com você. Aí dá o nome, Isaac, a quem você ama, ou a quem você tanto ama. Então Deus está sendo bem específico na ordem, né? Abraão poderia pensar assim, não, então eu vou atrás de Ismael, né? Porque a promessa era através de Isaac. Deus é muito específico aqui na ordem, a quem ele tem que fazer. Agora, tem algo antes interessante no texto, que eu acho interessante a gente notar, que às vezes a gente olha para a narrativa com a perspectiva, como o Tiago falou, né? Às vezes a gente já conhece o texto. Mas o texto começa falando que Deus colocou Abraão à prova. Só que é interessante que isso é o narrador falando pra gente aqui, né? Sim. É Moisés escrevendo isso. Abraão não sabia que era uma prova no sentido de que no final e tal... A gente não sabe das provas da nossa vida, né? Deus não marca, dia 7 de março você vai ter uma prova de matemática aqui, você vai ter. A coisa acontece e no fim a gente fala, isso aí foi uma prova. Só tem prova surpresa com Deus, né? É isso. Exato. Abraão não ouve essa primeira parte aqui que a gente está ouvindo, né? Ele só ouve Deus falando com ele. Então essa parte de que Deus está provando... Abraão vai saber lá no final da história, a gente sabe no começo. E eu quero deixar um destaque aqui nesse comecinho também, só pra guardar no bolso, tá? Porque Deus chama Abraão e fala,
Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Eis-me aqui, eu gosto mais do eis-me aqui, tá? Estou aqui, a NVT ela traduziu, enfim, ela tá buscando a fluência, mas é um daqueles textos que tem uma memória na minha cabeça, então eis-me aqui dele, ou do Samuel lá na frente, eu acho que é mais pomposo, não sei. É idiotice da minha cabeça, mas enfim. O fato é, Deus chama ele uma vez e ele responde, eis-me aqui, como um servo deveria fazer mesmo. Ó, estou pronto para que o Senhor tem para mim aqui. E aí vem, de fato, essa prova. E aí é interessante a gente pensar, se a gente for para Tiago, se eu não me engano, ele vai falar que Deus não tenta ninguém, né? Deus prova as pessoas. Deus não faz uma tentação, Abraão. Tentação é coisa do diabo para o ser humano. Deus vai provar ele para que ele se torne uma pessoa melhor, maior. Normalmente é isso que realmente Deus faz quando nos prova, né? Para nos aperfeiçoar. E o texto segue com um negócio, cara, que assim, é maravilhoso. É a primeira vez que eu falo, puxa vida, como é maravilhoso Deus, né? Porque diz lá, tem o texto que a Carol mencionou aí, a progressão, que o Thiago explicou melhor aí, e lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Aliás, antes, né? Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. A primeira leitura que eu faço, eu lembro de Moria, que é da história do Senhor dos Anéis, né? Mas não tem nada a ver. Nossa. Mas, ó, não duvido que o Tolkien não se embasou aí na criação do nome. Mas, assim, é a primeira vez que isso aparece pra gente. Só que convido vocês, queridos ouvintes, a abrir suas Bíblias com a gente em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. Então Salomão, o filho do Davi aqui, tá? Começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. E eu digo isso porque, quando a gente viajou, e você que acompanha aqui já sabe, eu e o Thiago fomos para Israel em 2014, e eu lembro que vários lugares que a gente parava ao longo da viagem toda, era comum o nosso pastor lá abrir a Bíblia e fazer uma devocional num texto que falava ou que acontecia, a narração acontecia naquele local que a gente estava. Lembra disso, né, Thiago? E aqueles momentos para mim foram momentos mágicos, porque eu sentia aquela coisa, cara, foi aqui, sabe? Eu estou aqui, ó, esse texto que tantas vezes eu li. E eu me lembro quando a gente chegou em Jerusalém e olhou lá pro Monte do Templo, que hoje tem o Domo da Rocha lá, a mesquita, né? E aí o pastor falou pra gente, foi aqui que Abraão levou Isaac pro sacrifício. E eu nunca tinha feito essa ponte na minha vida, olha, cresci em igreja. E eu nunca me liguei que, olha, o monte que se tornou o Monte do Templo era o monte do sacrifício de Isaac. E isso me dá um negócio, assim, que, cara, tem que ser Deus, sabe? É o local onde Deus foi... eu não vou estragar a história, mas é o local onde aconteceu essa história, sabe? E de fato foi o local tão especial que Deus escolheu para construir o seu templo, para que até hoje as pessoas vão até lá como o umbigo do mundo, né? Como se diz lá em Jerusalém. E é interessante que essa abordagem ela é também no islamismo, né? A tradição deles fala do sacrifício de Ismael, não de Isaac, mas o local é o mesmo. Sim. Né? Inclusive dentro do Domo da Rocha, ele se chama Domo da Rocha, Al-Aqsa, né? Que é o nome que se diz aí hoje. Dentro dela tem uma rocha no chão, assim, enorme. Se você for na internet procurar imagens dentro do Domo da Rocha, você vai ver que, tipo, não é um chão plano. É, tipo, uma pontinha de iceberg, assim, sabe? Uma rocha enorme lá dentro. E aí diz a tradição, acho que não dá pra comprovar isso, que foi exatamente ali que aconteceu esse momento de sacrifício aqui de Abraão. Que se for é mais maravilhoso ainda, né? E é interessante porque o texto no começo, ele só fala que foi em um dos montes, né, da região de Moriá. Vai na terra em um dos montes, ele não especifica. Sim. Mas depois no texto, eu não vou estragar a surpresa, a gente vai ler ainda, vai ficar ainda mais claro que se refere àquele local específico onde posteriormente o templo seria levantado e Deus iria ter um relacionamento ali com Israel especial ali. É bem interessante notar essa... Acho que a gente pode chamar de providência de Deus, né? Como Deus vai orquestrando a história, né? É Deus construindo a história, tecendo as coisas da história e com certeza ele já planejou esse monte para ser um lugar muito especial, né? E falou, olha, Abraão, você tem que levar ele lá e como diz o texto aqui, uma viagem longa, né? Pelo que eu vi aqui, em torno de 80 quilômetros caminhando
E é muito didática essa caminhada com o filho, porque é Deus realmente provando, como diz o texto, né? Abraão, ele falou, não vai ali no quintal, vai fazer uma viagem de 3 dias com o seu filho, onde você vai ter muito tempo para pensar, para se arrepender, para me desobedecer, para chorar, para se despedir do seu filho, para conversar com o seu filho, para tudo. E você tem então 3 dias aí, onde você vai realmente decidir se você vai me obedecer ou não. Eu acho isso legal porque Deus, ele fala desde o início, você vai me oferecer Isaac. Ele não chega e fala assim, vai lá no monte, que lá no monte eu vou falar o que você tem que fazer, né? E você vê aqui, mais uma vez, aquela questão, né? Óbvio que mais pra frente a gente vai ver, Abraão, ele tinha confiança no Senhor, né? Mas primeiro que ele não fala não vou fazer isso, como o Tan falou. Mas que a gente também não vê interferência da Sara, né? Então você vê que realmente era uma coisa que... E obviamente que ela sabia o que tava... Obviamente, eu né? Não Acredito acho óbvio, eu que... não. Porque ele não conta nem pro servo, viu? Ele não conta Tá pra bom, ninguém, tá bom. ele não conta nem pro Isaac o que ele ia fazer. Tá bom. É que na minha cabeça, eles têm uma relação tão legal que ele chega e fala, Sara. Aqui entra aquilo que o Thiago falou, né? Às vezes a gente imagina muito sobre o texto, e isso é legal. Uhum. Mas tem algumas coisas que o texto não fala. Então eu já ouvi pessoas ensinando, pregando esse texto e fala e Sara nesse momento tava com o coração apertado. Eu olho assim, eu falo assim, eu não sei nem se Sara sabia Então. o que Abraão ia fazer. Uhum. Se Sara soubesse, eu tenho a tendência de achar que ela não sabia. Eu também. Eu não posso falar que sim também. Uhum. Mas Tá bom. pelo que a gente conhece da Sara, com relação a Isaac, se ela soubesse, talvez ela não tinha deixado ele levar, não. Cuidado aí, hein, Carol. Se o Fê falar, vou levar o Benjamin no shopping ali rapidinho, já volto. Mas a gente de fato não sabe, não dá pra saber. Qualquer uma das hipóteses pode ser verdade. A questão é que o texto não nos revela, não tá preocupado em mostrar isso pra gente, né? Agora, tem um detalhe no texto que eu li essa semana num comentarista que eu acho importante a gente tocar. A palavra... Quando é dita aqui, teu único filho, a quem amas, ou a quem você tanto ama, na NVT que a gente está lendo, é a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia. É mesmo? Caramba, a gente caminhou bastante já. Exato. Aquela palavra de que vai ser usada de amar a Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e tal. É a primeira vez que a palavra ahav, né? Que é até transliterada depois para o grego como ágape, como a gente conhece. É a primeira vez que a palavra aparece. No texto bíblico. E isso, segundo o comentarista, é uma interpretação dele, ele mostra que o texto ele nos é colocado justamente como uma prova de amor. A gente conhece o texto como o sacrifício de Isaac, mas o que o autor defende é que o texto na verdade é o sacrifício de Abraão. Quem está sacrificando é Abraão. Sacrificando tudo o que ele tem. E a grande questão do texto é quem você ama mais. Você está disposto a oferecer o que você mais ama por amor a Deus? É a primeira vez que a palavra aparece no texto e alguns interpretam que ela é uma palavra muito importante porque fala que de fato ali é uma questão de amor e de lealdade. Quem Abraão ama mais? É a grande questão. Tá. Tem um livro muito bom que fala sobre essa questão, né, do Ídolos do Coração, que exatamente se chama Ídolos do Coração, de uma autora muito boa, Elise Fitzpatrick. E ela fala exatamente sobre essa questão, e mais pra frente a gente vai ver na Bíblia muitas mães que amavam tanto seus filhos, né, que chegaram a pecar, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, né, porque nós aqui somos pais, né, e quem aqui tem filhos sabe como é esse amor, né? E é um amor que não dá pra explicar em palavras. Você sente e é arrebatador. Então... a gente realmente tem que tomar muito cuidado, né? Pra não colocar ele no lugar de Deus, né? Ele e o seu filho, né? No lugar de Deus. Eu gosto de usar a palavra visceral nesse caso. É um amor visceral. E é aquilo que você falou. Quem não tem filhos não sabe, não consegue explicar o que é. É interessante que tem 2 histórias na Bíblia que normalmente eu vejo os cristãos falando que fariam diferente. O primeiro é Adão e Eva, que a gente já passou. Que várias pessoas falam, não, eu nunca teria comido do fruto. E a pessoa bate fora, não. Eu acho que a gente teria comido do fruto. Mas enfim, várias pessoas que eu conheço falam, não, olha como foram burros. E a segunda é esse texto. Que a pessoa fala, eu nunca teria sacrificado Isaac. Que também é desobedecer a Deus, né? Enfim. Mas uma coisa que é importante a gente pontuar é que, assim, apesar de na época da história ser, não comum, mas não incomum, o sacrifício de crianças para deuses e tal,
Isso nunca tinha acontecido na história de Deus, e inclusive depois, quando ele vai dar as leis para Moisés, e a gente não pode esquecer que quem está narrando isso é Moisés para o povo de Israel, que estava se tornando ali o povo de Israel fugindo do Egito, isso já era uma prática totalmente condenada por Deus. Então, talvez para Abraão não fosse tão absurda a ideia de sacrificar um filho, por causa do seu contexto da época de outros povos. Mas pro povo que está sendo contada essa história aqui, narrada escrita, né? Eles já sabiam que, olha, isso aqui era algo contrário a Deus mesmo. A conduta de Deus, a ética de Deus. Isso é muito legal, porque, de fato, o Thiago explicou bem. Era um costume, até alguns entregavam até na questão de fertilidade. Você entrega o filho para que você tenha mais fertilidade. Era um rito dos povos aí ao redor de Israel ali, né? Mas o leitor, quando Moisés está escrevendo e lendo, talvez, né? Quem está ouvindo, está lendo isso ou ouvindo isso pela primeira vez, ele tem um choque. Como assim Deus, né? Como Deus está pedindo isso aqui? Porque em Deuteronômio, em Levítico, já vai ter leis falando que não deveria fazer isso de acordo com os costumes dos povos. Então, quando o povo assusta, né? Talvez seja quem está ouvindo pela primeira vez se assusta. Como Deus está pedindo isso? A gente não sabe como foi a reação de Abraão, assim, né? Interior. Mas, de fato, isso não era costume do verdadeiro Deus de Israel. Uhum. Né? E Abraão talvez estava acostumado com outros povos fazendo isso, mas para ele deve ter sido um choque também. Eu acho que, para dar um pouquinho mais de dramaticidade para o texto, a gente tem que entender também, da perspectiva de quem está lendo da primeira vez também, do ouvinte original, o que significa holocausto. Eles já sabiam, né? Eles já sabiam. Porque o que significa? Fala assim, vai lá e oferece seu filho como holocausto. O que é isso? Se você abrir em Levítico 1, vai ter toda a explicação do que era um holocausto. Eu não vou ler o texto todo, mas depois você pode ler. Levítico 1 fala como o povo deveria proceder para oferecer um holocausto para Deus. Mas basicamente era o seguinte, isso aqui chega a cortar o nosso coração quando a gente pensa no texto aqui. Você tinha que pegar o sacrifício, né? No caso o animal ali, né? Você tinha que pegar o sacrifício, você tinha que matá-lo, cravar uma faca nele para matá-lo. Depois você cortava ele em vários pedaços, colocava sobre o altar. Pedaços específicos, né? Com toda uma regra ali, né? Isso, tem toda a regulamentação lá. Mas cortava em pedaços, colocava sobre o altar e queimava. Esse era o holocausto. E queimava até virar cinza, né? Queimava totalmente, né? Derramava o sangue sobre o altar ali e tal, queimava totalmente. Então o holocausto envolvia matar, esquartejar, vamos colocar assim, né? Cortar em pedaços e queimar. Isso era o holocausto. Então imagine isso na cabeça do leitor original ali, do ouvinte, que tá oferecido como holocausto, né? Era algo extremamente sangrento ali. Então era algo fora da nossa mentalidade. Não era simplesmente amarrar o menino e matá-lo ali. Envolvia uma série de procedimentos que Abraão teria que estar envolvido, né? Dá um golpe de misericórdia e sai chorando, né? Não é? E é interessante que mesmo com tudo isso, abre o verso 3 aqui, né? Na manhã seguinte, se a gente for para outras traduções aqui, logo de madrugada ainda, né? Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento e foi. Pegou 2 servos, entre parênteses aqui, não contou pra Sara. Não deixou a Sara acordar, né? Saiu antes dela acordar. Mas assim, pegou o filho e foi. E aí cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar em que Deus tinha indicado. Ele sabia que era um lugar longe pra caramba. Eles falaram, cara, por que eu vou levar lenha? Por que eu não corto lá? Eu vou carregar uma viagem de 80 quilômetros lenha, sabe? Mas é interessante notar, e aí um comentarista falou, olha, a região que ele ia era uma região que era muito arborizada, então seria muito fácil conseguir lenha lá. Ele não precisaria talvez ter levado a lenha. No entanto, e aí o próprio comentarista falou isso, talvez Abraão tivesse receio de não encontrar lenha seca lá, madeira seca para queimar. Então ele foi garantido de que, olha, eu vou conseguir fazer esse holocausto, eu não vou depender disso. E é interessante que ele se precaver com a lenha, mas não se precaver com o animal, né? E o que acontece na cabeça do Isaac? Como ele lê isso, sabe? Pô, você tá levando lenha que não precisava levar, e o animal que... Como é que a gente vai conseguir o animal? Você não levou? Isaac percebe, né? É. Percebe a incoerência aqui. Eu tão precavido com relação à lenha, mas não trouxe o animal. O animal que é mais difícil, né, de achar lá pro sacrifício, né? Tanto que é a pergunta, né, do Isaac. E aí, enfim, eles ficam 3 dias andando e, como eu já falei aí, eles ficam... Sei lá, eu não consigo imaginar quanto que Abraão chorou nesse caminho aí, viu?
É interessante que esse texto ele tem 2 paralelos aqui, né, na história de Abraão. O primeiro é o que a gente viu no capítulo anterior, porque Abraão fez a mesma coisa quando ele teve que mandar Ismael embora. Levantou de madrugada, preparou o que tinha que preparar, ou no comecinho da manhã, para dar para Ismael ir embora. É os mesmos verbos, as mesmas palavras usadas ali, né, de se levantar cedo. E o paralelo maior, eu acho, é lá com o começo da história de Abraão. Quando é dito aqui que ele cortou a lenha, tudo, e partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Também é a mesma expressão de Gênesis 12, lá quando Deus aparece para Abraão e fala, vai para a terra que eu vou te indicar, e Abraão partiu para onde o Senhor tinha indicado. Então a gente tem um paralelo ali com aquela obediência inicial de Abraão, de sair da terra dos seus pais e partir, e agora o paralelo da obediência de Abraão aqui, de partir em direção aonde o Senhor iria indicar que ele teria que fazer o maior sacrifício que Deus estava pedindo para ele. É interessante isso, e a gente vê a história se repetindo, e se foi difícil para Abraão sair lá da terra do seu pai, no começo, esse teste aqui ainda é muito maior, né? E Abraão obedece, ele parte para sacrificar o próprio filho. Uma vez eu ouvi, numa pregação, que Abraão tinha certeza que Deus ia ressuscitar Isaac. É verdade. E por isso que ele falou, não, vamos lá. Porque afinal de contas, Deus falou que eu vou ter uma grande nação através de Isaac. Então se eu matar Isaac, Deus vai ressuscitar. Isso faz a gente voltar pro capítulo 21, que quando ele despede o Ismael, lembra, Deus que fala, não tem problema, manda ele embora mesmo. Deixa eu ver se eu acho isso. O 12. Vamos ler do 11. Abraão ficou muito perturbado com isso, com a ideia de mandar o Ismael embora, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da serva, faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Eu não vou dizer que Deus tinha acabado de falar isso, porque a gente já viu que teve um salto de tempo muito grande. Mas na narrativa, Deus acabou de falar isso para Abraão, e Deus não mente, né? Então, na cabeça de Abraão, como é que Deus vai resolver esse enigma? Ele mandou eu sacrificar o Isaque ainda não é pai de ninguém, e ele falou pra mim que era o Isaque que vai me gerar as descendências, como você falou, Carol. Não, então, é essa questão, né? Eu não sei se Abraão já tinha visto um animal, e eu vou falar animal aqui porque como ele criava animais, né, sei lá, nasceu e morreu e ali eles fizeram uma massagem, o animal ressuscitou, ou se uma criança nasceu também, morta e conseguiu reviver, eu não sei se ele sabia esse negócio de ressuscitar, né? Eu creio que não, mas é um holocausto, Carol. Ele não ia só matar, ele ia queimar até as cinzas. Esquartejar e tudo isso, né? Como é que vai reviver? A crença na ressurreição não era incomum. Tá? A crença na ressurreição no mundo antigo não era incomum, no voltar à vida. Abraão viu? Provavelmente não. A gente não tem nenhum relato disso. Provavelmente nunca viu. Mas a crença existia na ressurreição. E a gente sabe disso, Carol, dessa perspectiva de Abraão, por causa do Novo Testamento. Sim. E em Hebreus é dito isso. Eu acho que vale ler, viu? É Hebreus 11... Vale. Porque o texto aqui, enquanto o Tiago acha aí, ele não deixa claro o que Abraão criou. Abraão cria que ele ia voltar com o menino. Isso sim. Isso a gente vai ver no texto aqui, a gente já leu, né? Inclusive quando ele fala para os servos, né? A gente vai e nós voltaremos, né? É plural aí. Exatamente, nesse texto. Ele fala para os servos, ó, fiquem aqui, nós já vimos o local. Fala que Abraão levantou os olhos e viu o local. Então fiquem aqui, nós iremos, adoraremos, voltaremos. Então Abraão tinha confiança, plena confiança de que ele ia voltar junto com o menino, porque Deus tinha prometido que Isaac, através de Isaac seria descendente, então Abraão confiava plenamente. Aqui Abraão se torna o pai da fé, né? Aqui ele confia plenamente em Deus. Só que a questão da ressurreição não é muito clara, a gente sabe pelo autor inspirado lá do livro de Hebreus. Que eu vou ler agora. É Hebreus 11, a partir do verso 17. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, entre aspas, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Ele está citando o capítulo anterior que a gente tinha acabado de ler. Concluiu que se Isaque morresse, Deus teria poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido recebeu seu filho de volta dos mortos. E aí muda de personagem o texto lá em Hebreus. Mas na cabeça dele era isso. E é estranho, né? Porque se a gente for pensar nos dias de hoje, Deus tem que fazer um milagre para resolver a situação. Porque assim, é um Deus que
prometeu que Isaac ia ser o descendente, a gente já falou, e é um Deus que falou, ó, eu vou matar ele, e eu vou não, né? Mate ele pra mim aqui de holocausto. Não fecha a conta. A conta tem que ser fechada por Deus. E Abraão chega a ser tão grande a sua fé, como o Tiago falou aí, de fato ele ganha o rótulo de pai da fé, porque ele fala, ó, Deus falou. A única alternativa que eu imagino aqui, Tiago, nos anos 2000 aqui, é pensar, olha, o que eu ouvi não foi Deus. Eu tô na dúvida se de fato foi Deus que mandou eu fazer isso ou não. É colocar em xeque quem falou a mensagem. Mas dado que ele tem plena certeza de que de fato é Deus que tem que resolver a equação. Ele não tem mais. E ele falou, ó, tá bom. Na minha cabeça, um jeito de Deus resolver, da mesma forma que ele fez o Adão lá, ele juntou as cinzas ali e constrói o Isaac de novo na minha frente, porque eu vou voltar com ele. É a obediência ilógica. Abraão tinha certeza que era Deus, até porque Abraão já teve contato com Deus várias vezes. Então ele sabe que é Deus. Então ele fala assim, bom, Deus falou que vai ser por Isaac. Então eu acredito. Deus falou para matar Isaac, então eu obedeço. Não tem lógica, ok, mas eu vou fazer. Na nossa sociedade muito racionalista, a gente vai falar assim, não, isso aqui não pode ser, porque não tem lógica. Às vezes o teste da nossa convicção, da nossa obediência é esse aí. Não é tem ilógico, lógica, mas... é chamar Pedro, sai do barco e anda na água, vem até mim, sabe? Você tá louco? Exatamente. Não, eu vou, você não mandou? Eu vou. Vai acontecer algo que não acontece nunca, mas eu vou. Basicamente você confia mais em mim ou na sua lógica? E a vida do cristão é isso, né? A gente vai vivendo, tem a nossa rotina, o nosso dia a dia aí, onde as coisas acontecem de acordo com as leis da natureza e tudo mais. Mas tem momentos que não dá pra explicar. A própria salvação, nossa, não dá pra explicar. Mas vamos seguir no texto, senão a gente vai ter um podcast de 4 horas aqui. Vamos lá, não sei da primeira parte ainda. Pois é. Aí rola a conversa entre pai e filho, né? Que eu acho que deve ter sido a maior das facadas no coração do Abraão aí, foi essa conversa. Você tem que ser pai ou mãe pra entender melhor a profundidade da conversa. Pai, e aí? É interessante, né? Passou 3 dias e o Abraão não contou pro Isaac o que ia fazer, né? Que coisa. Ele chorou e sofreu sozinho, ele. Temos fogo e lenha, disse Isaac, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí a resposta que resume a Bíblia, né? Resume a Bíblia. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Sempre que eu leio esse texto, eu quase choro. Algumas vezes eu choro. Deus providenciará o cordeiro. E ele providenciou, né? Ele providenciou. Não aqui, mas era um filho também. Daqui a pouco a gente vai chegar, eu não quero adiantar muito essa parte, mas tem um trechinho na próxima parte que a gente vai ler que vai fazer essa relação novamente que o Tan já está fazendo pra gente, né? Do sacrifício de Isaac e do sacrifício do verdadeiro filho, né, em nosso favor, o Cordeiro de Deus, como diz João, que tira o pecado do mundo, que foi de fato sacrificado em nosso favor. É um texto que tem uma analogia muito bela com a morte, o sacrifício de Cristo, e vai ter outras analogias no texto que a gente vai ver ainda, né, porque realmente ele mostra, como o Tiago falou, resume o plano de salvação, né, resume o que Deus iria fazer lá na frente, e Abraão não tinha entendimento disso ainda. Nem pensou isso, né? Moisés, que estava escrevendo, ainda não tinha entendimento disso, mas Deus já montando o palco e as semelhanças da história para nos ensinar, né? Então, isso de fato é muito belo. É interessante que nessa conversa, o Tiago destacou isso lá em cima, no primeiro, quando Deus fala com Abraão e Abraão responde, eis-me aqui, nós temos a mesma expressão. Quando Isaac chama, pai, Abraão responde, eis-me aqui. Apesar de não estar na tradução que a gente leu aqui como o eis-me aqui, mas é a mesma resposta que ele dá para Deus. É a segunda vez que isso aparece. Vai aparecer mais uma ainda no texto, são 3. Mas é a segunda vez que a resposta eis-me aqui aparece. E também é a segunda vez que aparece a expressão deles continuavam a caminhar juntos. Eu acho que isso são marcas textuais que o autor vai nos mostrando. Tem o primeiro eis-me aqui, depois falam que eles caminhavam juntos. Aí tem o segundo eis-me aqui, depois falam que eles continuavam a caminhar juntos. E aí o terceiro que vai ser o ápice, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. A gente vai seguir agora a partir do 9 até o 14. Quando chegaram ao lugar
que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Estou aqui, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Eu acho impressionante a obediência de Isaque aqui. Então... Ele não era um bebê, sabe? Exatamente. Aparentemente o texto... Não sei se o texto chega a mostrar isso, mas dá a entender de que ele se deixou amarrar. Ele se deixou deitar ali na lenha e entendeu, de alguma forma ele entendeu, tá bom, eu que vou ser o sacrifício. Não sei se pelo choro do pai, eu não sei, a Bíblia não nos revela. Mas de fato ele foi obediente. É uma submissão aqui de Isaque. Porque se o que a tradição judaica nos aponta está certo, Isaque era um adolescente, um jovem, de 13 anos talvez, o que significa que Abraão tinha 113. Se Isaque corresse, eu acho que o velhinho não pegava ele não. Então, nós temos aqui o que parece ser de fato uma disposição, um aceitar de Isaque do que estava acontecendo. E assim, pela narrativa, né, parece ser uma cena bem tranquila, né? Abraão vai, constrói o altar, arruma a lenha e em seguida vai e amarra o filho, né? Se alguém lê esse texto com sono, não pega a intensidade da coisa, né? Sim. Parece que não há luta ali, né? Exato, filho não uma coisa bem pacífica. Nem dele, nem do Abraão para com Deus, né? Porque em momento nenhum Abraão fala, Deus, tem certeza? Nem isso, sabe? Nem isso. Ele não reluta em momento algum. Mas é aquilo, né? Isaque, ele teve o pai como exemplo, né? Durante todos os anos dele, possivelmente. Eu não vou falar, obviamente, porque, mais uma vez, a Bíblia não fala. Mas ele possivelmente viu Abraão sendo obediente a Deus, sacrificando. Então, ele sabia quem era Deus, né? E quão poderoso era Deus, né? Então, acredito que a fé dele aqui, talvez não chegasse aos pés da do pai, mas ele tinha um bom exemplo, né? Ele teve plena obediência aqui. E o texto que eu quis destacar lá no começo, onde tem o anjo chamando Abraão, né? Aqui a gente tem Abraão, Abraão. Eu li até um comentarista, eu não fui atrás da palavra, eu não sei se você chegou aí, mas tem alguma tradução bíblica que diz que o Senhor bradou do céu. Eu não sei se esse chamou é o mesmo chamou do começo, mas no sentido de que, chegou muito perto, a ponto de que a voz de Deus aqui teve que gritar com Abraão para dar tempo de não sacrificar. E de fato, o que o texto apresenta é essa ideia de urgência, quando chama duas vezes. Essa ideia de urgência de Abraão, não faça isso, porque o que o texto apresenta, e Tiago no Novo Testamento vai falar isso também, de que Abraão estava para sacrificar o próprio filho, numa ideia de que ele chegou até a levantar a mão ali com o cutelo, né, para imolar o filho. A palavra, eu fui conferir aqui, Tiago, só para responder, a palavra é diferente, tá? De fato, o bradou aqui parece ser mais intenso. Legal. Que dá esse senso de urgência mesmo, para que Abraão não fizesse. Abraão estava tão convicto, ele chega a levantar a mão ali, e Tiago usa isso no Novo Testamento para falar da fé revelada pelas obras de Abraão, né? Ele tinha tamanha fé que ele chegou a levantar a mão para sacrificar o filho, o anjo teve que dar um grito ali e chamá-lo para que ele não fizesse. Eu não consigo imaginar o que é viver uma experiência dessa. E o interessante é que, poxa, Isaque estava ali, né, ele ia ser sacrificado, mas você não vê nenhum momento de rebeldia e depois você não vê rancor, né, da parte dele. Pô, pai, você ia me sacrificar mesmo? Você ia me matar? Você não vê isso, né? Então você vê que ele entende tudo o que estava acontecendo, né?
Queria, assim, que a educação do meu filho fosse nesse ponto, entendeu? Hoje você fala pra um adolescente, vai lavar a louça, ele já reclama, né? Então. Mas, é interessante no 12 que ele fala, Deus falando, né? Agora sei que você teme a Deus de fato. E eu não tenho como não pensar, Deus já sabia que ele temia, né? Eu acho que é muito mais agora... Você sabe que você me teme do que agora eu sei que você me teme, sabe? A prova, lembra? A gente abriu esse texto falando que foi uma prova para Abraão, não uma prova para Deus. Depois, assim, quanto que Abraão pôde pensar a respeito de tudo que aconteceu e falar, puxa, de fato, eu cheguei às portas da via de fato aí diante do meu próprio filho. E aí de novo se repete, né? Seu filho, seu único filho, fazendo assim um eco ao começo do texto. Sim. Eu tenho uma observação aqui que não tem a ver com o texto, mas tem muito a ver com a nossa vida. Eu costumo falar que, às vezes, nós, como cristãos, a gente, principalmente quando vai cantar alguma música, a gente não presta muita atenção naquilo que a gente canta. E existem músicas que a gente fala, Deus, eu não tô aqui especificando uma música, tô generalizando. Me prova, me coloca ali no mais fundo pra eu sair renovado. E, poxa, eu ainda falo assim pro Fernando... Você tá prestando atenção no que você tá cantando? Porque você realmente quer isso? Você quer ir lá pro fundo do poço pra sair renovado? Será que você vai ter essa força? Então, eu falo pro pessoal na igreja, presta muita atenção no que vocês vão cantar, viu? Presta muita atenção no que vocês vão pedir e no que vocês estão afirmando. Porque, afinal de contas, se eu tô pedindo uma coisa, né, Deus pode me dar isso. Cuidado, né? Eu vejo muito parecido com o que o Tan falou, a ideia de que, na verdade, Abraão precisava saber, e eu acho que isso traz à nossa memória, tudo que já aconteceu na história de Abraão. Porque Abraão teve vários tropeços no caminho. Sim. E muitos deles relacionados à questão da promessa. De querer que o filho venha... vai pelo meu servo mesmo, vou ter um filho com a serva. Então toda a incredulidade do caminho é girando em torno da questão da promessa, da insegurança da promessa. E agora a promessa foi concretizada, só que você tem que abrir mão dela agora, você vai ter que sacrificar. É o teste final, é a prova maior. E você não tem mais 100 anos, você já tem 110, 113 aí, né? Exato. E tinha falado que ia ser por meio de Isaac. Então, agora eu sei que temes. Ou seja, você tá pronto até abrir mão, se é para obedecer a Deus. Então, eu acho que é justamente esse o ponto, né? Agora eu sei que temes a Deus. E aí, a gente chega no ponto que eu acho que faz mais eco aquilo que o Tan já começou a falar pra gente. Quando diz assim... Agora eu sei que você teme a Deus de fato, não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. E quando você vai para a Septuaginta, para quem não conhece, é a tradução grega do Antigo Testamento. Por que isso? Porque o Novo Testamento é escrito em grego, então você consegue comparar melhor Antigo com o Novo, é isso. Exato, obrigado. O termo usado lá, não me negou o seu único filho, é o mesmo termo usado em Romanos 8,32. Eu quero ler esse versículo para você entender o que a gente está falando, esse eco. Quando Paulo fala de Cristo, de Deus, né, entregando Cristo, ele diz assim: se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? É o termo poupou aqui. É o mesmo termo usado aqui nesse texto. Que aqui foi como não me negou, né? Exato, como não me negou. Então, o paralelo apresentado para mim aqui, eu creio que Paulo tem esse texto em mente quando ele escreve. Está falando aqui, Abraão não poupou o próprio filho, ou estava pronto para não poupar o próprio filho, mas teve um pai que não poupou de fato e o entregou por nós, falando de Cristo. Então, o paralelo aqui é belíssimo, a história traz esse paralelo e mostra o amor do pai que estava disposto a entregar o próprio filho, e não só estava disposto, como de fato fez para salvar pecadores como nós. E aí Cristo é apresentado em todo o Novo Testamento como o Cordeiro de Deus, que é o sacrifício substitutivo para todo aquele que crê nele, né, que tem fé nele, seja salvo. Então, para mim, esse paralelo é muito belo. Sim, sim, sim. E do jeito que tinha lá no verso 7, no 8, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Nesse ponto aqui,
Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus de fato providenciou aquele holocausto, né? Mas o holocausto último ali, que é o de Cristo, ele providenciou também. Sim. E aí o texto que mostra que provavelmente Moriá de fato era aquele monte onde foi o templo, né? Abraão chamou aquele lugar de Javé Jiré, que significa O Senhor proverá, né? Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Lembrando que ele está falando até hoje aqui na época de Moisés, então eles nem tinham ido para lá ainda. Mas isso foi e se perpetuou ao longo do tempo todo, né? Até hoje, nós ainda, até hoje, o monte é chamado como o monte do Senhor. Sim. Muito bom. Dá pra seguir? Acho que sim. Beleza, então vamos do versículo 15 ao 19. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos, e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. É a terceira chamada aqui de Deus para Abraão ali do céu, né? E ele reafirma mais uma vez, e acho que não tinha um momento melhor, né? Para reafirmar essa aliança que Deus já tinha feito. Ele coloca vários pontos de novo, ó, vocês vão ser como as estrelas do céu. Eu vou multiplicar vocês tanto, né? Que vai virar como se fossem as estrelas no céu, como a areia da beira do mar. Ele fala sobre o território de novo, né? Seus descendentes vão conquistar a cidade, seus inimigos. E o que eu acho mais interessante, que de fato é o que marcou mais pra gente no Novo Testamento, nós gentios, né? Não os judeus, todas as nações da terra serão abençoadas através de você. Temos aqui o que já aconteceu outras vezes, né? A gente já viu isso em Gênesis acontecendo com Abraão. Mas Deus novamente confirmando a aliança e uma confirmação, inclusive, diante do que aconteceu, né? Que mostra a obediência, a disposição de entregar tudo, e aí Deus repete e mostra para ele, olha, confirmado está aquilo que já foi estabelecido diante da sua aprovação na prova colocada, tudo está confirmado diante do estabelecido. É interessante porque quando a gente vai lá pro início da aliança, e a gente destacou isso algumas vezes ao longo dos episódios aí, é uma aliança unilateral, né? Onde Deus fala, ó, eu vou fazer isso e pronto. No entanto, aqui termina o verso 18, tudo isso porque você me obedeceu, trazendo uma aplicação pra gente, mesmo que nós tenhamos, sei lá, nossa salvação garantida, é esperado de nós uma conduta correta, uma obediência, uma submissão a Deus. Não tem como as duas coisas não caminharem juntas. Na verdade, a obediência, ela é a consequência, né, o resultado da vida com Deus, né? É isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Então eu tenho que obedecer para ser salvo? Não. Eu obedeço porque eu sou salvo. Eu sou salvo e eu tenho um relacionamento de fé, de confiança, de amor com meu Deus, então eu quero obedecê-lo. E se você abraça a ideia de, Abraão é o pai da fé, fala, não, eu tenho fé. Convido você para conhecer o livro de Tiago, né? Para falar, olha, as obras sem fé é morta, ele vai passar por aí, mas você tem que demonstrar essa sua fé através das suas obras. E é isso que um cristão autêntico faz, sabe? É aquela palavra do próprio Jesus que fala, pelos frutos você vai conhecer a pessoa. E acho que pelos frutos você mesmo vai se conhecer. Mais do que simplesmente olhar para as pessoas e ficar julgando, esse é cristão de verdade, esse não é. Eu acho que a gente devia primeiro olhar para nós mesmos e de fato fazer olha, eu tenho sido de fato cristão? Eu tô dentro daquilo que é o esperado de Deus para minha vida?
Eu não me conformo como tem pessoa que não consegue entender esse texto. Pra mim, esse texto ele é tão claro, tão claro. Poxa, minha fé sem... Eu sei que a gente tá indo muito além, mas a minha fé sem obras, ela é morta. Porque como eu, uma cristã, uma salva em Jesus Cristo, não quero falar do amor de Deus, não quero que outras pessoas passem pela mesma experiência que eu passei. Eu não consigo entender como as pessoas não entendem isso. Não consigo. Como um cristão genuíno não se incomoda com o próprio pecado, né? Não cabe realmente na cabeça. Aí, só o último destaque dessa parte que eu tenho, pelo menos, versículo 19, na NVT, diz assim: então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba. Nessa tradução não ficou tão claro, mas aqui é a terceira vez que diz que eles estavam juntos. Voltaram e juntos partiram, tal. É a terceira vez, a gente falou, teve 3 eis-me aqui no texto, e o 3 caminhavam juntos. E o terceiro é o fechamento, é o desfecho, né, da narrativa, porque no terceiro não era esperado que eles estivessem juntos. Era esperado que Abraão voltasse sozinho. Que o menino tivesse ficado lá, né, sacrificado, mas eles estavam juntos. Como Abraão tinha dito, nós iremos, adoraremos e voltaremos. E de fato voltaram juntos. Então o texto fecha combinando com a fé de Abraão. De fato, o que Abraão tinha previsto e dito aos servos acontece. Eles voltam juntos para onde os servos estavam. E será que ele contou para os servos o que aconteceu? Será que ele contou para Sara o que aconteceu? Como será que foi a conversa com a Sara? Boa pergunta, né? Porque, de fato, a história passou, né? Então, foi narrado. Foi não narrado, ficou ali, não exato. foi um segredo do Isaac e do Abraão, né? Não ficou em segredo, vai ficar só entre nós, né? Não ficou. Né? Então, eu não sei se Sara ficou brava. Não, mas eu vou acreditar que a Sara foi muito espiritual e foi junto a um altar e todos em família ofereceram um holocausto lá em Berseba, que era onde eles já estavam, né? Voltaram para sua casa normal, né? Voltaram para casa, exato. E aí, assim, esse capítulo podia acabar aí, mas ele tem que fazer uma ponte pro que virá, né? Exato. E a gente chega na última parte que é mais isso mesmo, né? Mais apresentar informações que vão ser importantes no futuro. Então vamos ler, versículos 20 a 24. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo mais velho Buz, seguido de Quemuel, antepassado dos arameus, Quesed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, que foi o pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além desses, Reumá, sua concubina, lhe deu 4 filhos, Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Então, nós temos aqui uma breve descrição, breve genealogia aqui do irmão de Abraão. E isso vai ser importante daqui a alguns capítulos, que a gente já tem alguns nomes que vão se repetir, como Betuel e Rebeca, que vão ser importantes aí na história de Abraão e principalmente de Isaac. Então é como se Moisés estivesse dando eu não sei como chamar isso no cinema, mas ele está apresentando uma breve visãozinha do que vai ser importante lá na frente. Então ele apresenta um personagem que é desconhecido até então, mas que lá na frente vai ter sua importância. Esse texto ele serve para isso, né? Essa parte aqui ele serve justamente para dar uma luzinha a respeito de algo que vai vir daqui a pouco. Naor, ele foi avô de Rebeca, então, né? Avô de Rebeca, isso. E avô de Labão também, né? O Labão era filho do Betuel também. Era o irmão da Rebeca. Tá bom. É que me deu um nó aqui, eu falei... O meu também, meu Windows travou aqui quando você perguntou. Não, mas só pra gente não passar tão batido nesse trecho, tem algumas coisas que são mais curiosidades, né? Não dá pra tirar grandes aplicações aqui. Mas olha só que interessante. O Isaac vai ter o Jacó e aí vai ter os 12 filhos, que é onde vai se criar o povo hebreu aí. A gente já teve o Ismael saindo pro deserto
E já foi dito que ele teve 12 filhos também, e aí a descendência dos ismaelitas aí seguiu através daí. E aqui é a origem dos arameus. Antepassado dos arameus, Quemuel. Isso, que também são 12, porque são 8 mais 4 da concubina. Então as 3 grandes nações aí da época, eles têm essa ascendência aí muito parecidas na questão histórica, né? De terem vindo de 12. Por isso que é bom ter um matemático aqui, né? Não, isso aqui não veio de mim, não. Isso aqui eu li num outro lugar e falei, olha, que legal. Assim, não chega nem aos pés de tudo que a gente já passou nesse capítulo, né? Mas que legal, por que não, né? E uma outra que eu gostei bastante, isso inclusive foi na NVT que eu descobri, que é mencionado aqui Uz, que é o primogênito aqui do Naor. E se a gente for lá pra Jó, a gente vai ver que Jó morava na região de Uz. E aí especula-se que talvez, e só um talvez, Jó tenha sido, então, de alguma forma, descendente desse Uz. O que pelo menos coloca ele no mapa na mesma época aí, né? Não sei, nem sei se é o mesmo Uz. Geralmente os estudiosos do livro de Jó dizem isso, que Jó era mais ou menos contemporâneo de Abraão. Pela característica que é apresentada no livro, em outra terra, né? Em outro local, mas da mesma época, ali um pouquinho depois, talvez, de Abraão. Por isso que quando você vai fazer aquela leitura bíblica cronológica, você lê Gênesis e depois você lê Jó. Não sei quem já teve essa experiência de tentar ler cronologicamente. Geralmente mandam pra Jó depois de Gênesis, porque dizem que é mais ou menos ali naquele período. E apesar de eu gostar muito de Jó, a gente não vai seguir com Jó, tá bom? Depois de Gênesis. Bom, é isso. Eu tô bem satisfeito com o que a gente fez aqui. Eu espero que as pessoas que ouviram isso tenham se emocionado junto com a gente. Eu, de fato, tenho que reconhecer que me emocionei mais uma vez. Ontem, preparando esse estudo, me emocionei de novo. Todas as vezes que eu passo nesse texto, me emociona. E é interessante porque não é por causa da situação que Abraão passou com Isaac, que de fato é algo muito emocionante. Principalmente se você é pai e consegue abraçar o seu filho lendo esse texto, sabe? Mas por entender que Deus fez isso com seu filho. E isso aqui é só uma figura. Apesar de toda a dramaticidade da história, isso é muito mais uma figura de Cristo sendo entregue como o sacrifício final e perfeito, substituindo todos nós, pecadores, do que simplesmente a história de Isaac e Abraão aqui. E é por isso que eu sempre me emociono. Acho que um cristão genuíno dificilmente passa ileso desse texto. É isso, né? Vocês não falam nada, é só eu que falo. Não, estou aqui degustando da tua fala. Mas foi um capítulo muito interessante. A gente tá caminhando aí pra metade de Gênesis, né? E já aconteceu tanta coisa, né? E a gente tem tanto a aprender, né? Eu gosto muito desse momento que a gente para pra conversar. Porque eu tô lendo a Bíblia cronologicamente nesse ano de 2021. E eu tenho parado pra pensar e ver certas coisas, né? Que às vezes a gente passa batido. Eu sei que a palavra de Deus se renova a cada manhã, mas às vezes a gente tem uma falta de atenção muito grande quando a gente lê a palavra. E tem sido muito gostoso fazer essa leitura, porque são detalhes, curiosidades, às vezes suposições e teorias que a gente cria aqui. E é assim, fora que é divertido, né? Então... Eu acho que o ler juntos é o que faz o negócio ser diferente que a gente tá fazendo aqui. Porque assim, eu pego muita coisa em estudos, lendo comentários, isso, aquilo, mas na hora do bate-papo entre nós três, vocês dois trazem, olha, você pensou isso, olha tal aplicação, dá um colorido diferente, eu não sei explicar, mas é muito mais gostoso ler junto. Sim, é muito enriquecedor, né? Sim. A ideia do projeto justamente é essa, né? Que as pessoas possam compartilhar de uma leitura compartilhada e façam isso também, criem o hábito de fazer isso, porque isso é muito bom, muito importante, né? Traz perspectivas, traz questões que a gente acaba aprendendo muito mais do que se a gente simplesmente fizesse um estudo solitário. Então, e às vezes você apenas ouve o seu pastor falar. E não tô falando que é errado, mas às vezes você deixa de questionar certas coisas por vergonha, por falta de tempo, de espaço. Então é legal você conversar com outras pessoas, conversar mesmo, trazer suas dúvidas, suas suposições. Eu, por exemplo, aprendi nesse capítulo que talvez Sara não tenha tido conhecimento. Na minha cabeça ela sempre soube, entendeu?
E é interessante. Pode ser que você soubesse mesmo, a gente não sabe. Então. Mas é legal saber que outras pessoas têm uma opinião diferente da minha e não necessariamente eu tô errado ou a pessoa tá errada. A gente aprende junto. Isso que eu acho legal. Beleza, então estique essa experiência, não só ouvindo 3 conversando aqui, você participando só como ouvinte, mas como o Thiago falou aí, traga outras pessoas para vocês lerem juntos, talvez até ouvirem juntos, e aumentar esse caldo aqui, transformar 3 em 10, 15, 20 pessoas. A internet facilita isso muito, talvez você não precise fazer isso presencialmente, talvez você consiga fazer isso, sei lá, trocando áudios aí pelos aplicativos de chat, o que for, dá-se um jeito. O importante é você ir atrás da palavra de Deus, tá bom? Eu tô satisfeito. Muito obrigado, senhores Thiago e Carol. Mais uma vez, foi uma manhã muito gostosa pra mim. Eu espero que você, ouvinte, esteja aproveitando bem esse projeto. E já sabe, né? Conheça os nossos outros podcasts. Ajude-nos até financeiramente assinando um dos nossos planos lá no Clube Ictus. Principalmente espalhe esse podcast aqui, que é algo que a gente tenta fazer com o maior esmero possível, para que outras pessoas também sejam abençoadas. E até semana que vem. Isso aí, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Até semana que vem. Que Deus te abençoe. Que você continue aí ávido por querer aprender cada vez mais das Escrituras e seguindo conosco nesse projeto.